Rodada 25, cheia de surpresas no Campeonato Brasileiro. É o que você vai acompanhar no podcast de hoje. Seja bem-vindo ao Comentando Esportes. Eu sou Luiz Cabral e aqui você vai acompanhar o esporte de maneira divertida, animada, descontraída para alegrar o seu dia. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você esteja ouvindo. Como você está? Como vocês estão? Estão bem? Como foi o final de semana? Deu para descansar? Curtiram os jogos? Curtiram a rodada? A rodada foi bastante movimentada, né? Rodada bastante movimentada. Muito favorito a vencer, tropeçando. É o que a gente vai conversar um pouquinho hoje também. Vou fazer esse episódio ser um pouquinho mais rápido que o padrão, pois hoje como eu tô gravando ele um pouquinho mais tarde que o padrão, eu preciso encerrar ele e entregar o mais rápido possível, né? Então vou fazer para esse episódio ser um pouquinho mais rápido, então mesmo assim já peço para vocês seguirem o nosso perfil, né? Se puder dar aquela avaliação de 5 estrelas para me ajudar a compartilhar, para que outras pessoas possam encontrar este perfil aqui e também fazer parte da nossa família aqui, nossa família Comentando Esportes. Eu não vou conseguir editar muito se caso aparecer motos passando, porque eu estou literalmente gravando às 5 horas da manhã, então vai ter motos passando aqui, infelizmente. Vai ter barulho de coisas de alarme, então já vou pedir o perdão de vocês, mas vamos fazer o possível aqui para que esse podcast seja o mais proveitoso possível, tá? Então, sem ter mais delongas, já tenho rolando, vamos começar. A rodada 25, ela começou com 3 jogos, né? Como eu tinha comentado com vocês, né? Começou com 2 jogos, aliás, às 4 horas da tarde, que era Flamengo e Bahia e Fortaleza e Grêmio. E o resultado foi que o Flamengo ganhou, um jogo até um pouco polêmico, né? Ganhou do Bahia por 1-0, com um chute lá que parecia que tinha sido pênalti. Não, pra mim parece que foi pênalti, né? Pra mim parece que foi pênalti, então, ok. E ainda iam deixar que o Flamengo jogou boa parte do jogo com 1 a mais e ainda estava sofrendo para o Bahia, então tá aí um destaque. Fortaleza e Grêmio 1-1, um placar que na noite de ontem se provaria muito ruim para o Grêmio, então nesse momento ali o empate parecia ser bom, mas terminaria como muito ruim para o Grêmio no final da rodada, e que vamos falar daqui a pouco. Seguindo a rodada, tivemos também 2 jogos às 6 horas da tarde, às 6h30, que era Cuiabá e Fluminense, São Paulo e Corinthians. Cuiabá e Fluminense foi um jogo bem engraçado. Fluminense com um time meio reserva, literalmente tomou um sufoco para o Cuiabá, perdeu de 3-0. O treinador da nossa seleção tá lá no Fluminense e isso começa a dar ligou aquele alerta de preocupação, né? Então, mas mesmo assim vamos confiar no nosso treinador ainda da seleção, mas já liga uma luz de alerta que perder de 3-0 para um clube que não está nem disputando nada, não tá brigando por rebaixamento, não está brigando por Libertadores, só está lá na Sul-Americana, na zona Sul-Americana existindo, é meio complicado. E São Paulo e Corinthians foi 2-1. O jogo que foi a virada do jogo, né? O Corinthians fez 1-0, estava levando a vitória, mas
que em 4 minutos tomou uma virada do São Paulo. Então é meio complicado. O São Paulo vence, né, vai se provando no melhor momento e mostra por que é o atual campeão da Copa do Brasil. E no horário nobre dos jogos de sábado, né, que é às 9 horas da noite, e tivemos Internacional e Atlético Mineiro. E o Internacional perdeu para o Atlético Mineiro em casa por 2-0, né? E assim o time acaba se complicando no campeonato também. Ainda, por mais que já esteja na semifinal da Libertadores, ainda acaba se complicando para o campeonato. Então é algo que a equipe do Inter tem que tomar muito cuidado para esse campeonato, né? E esses foram os jogos de sábado. Os jogos de domingo tiveram os seguintes jogos, né? Foram 3 jogos às 4 horas da tarde, né? Com foco no Brasil inteiro, entre Santos e Vasco da Gama, com a transmissão nacional, né? Mas tivemos então Santos e Vasco. Foi 4-1, foi um baile do Santos. 4-1 Santos, foi um baile do Santos. O Vasco não viu a cor da bola praticamente. Fez um gol ali, mas depois o time literalmente morreu. Destaque para o Soteldo, que foi fazer uma brincadeira, foi subir em cima da bola, foi brincar. E os jogadores do Vasco não gostaram e partiram para cima e rolou uma briga generalizada que gerou expulsão, se eu não me engano, de um jogador para cada lado. No momento não deu para contar muito. E o jogo terminou assim, 4 para o Santos, 1 para o Vasco da Gama. Também, ao mesmo tempo, estava tendo Coritiba, o lanterna do campeonato contra o Atlético Paranaense, e o lanterna do campeonato venceu o 2-0. E assim, mesmo assim o Coritiba ainda continua no rebaixamento, mas pelo menos vence uma partida depois de vários jogos em má fase, né? Ainda é o candidato para cair, ainda para mim é um dos meus candidatos a cair, mas a vida que segue, vamos lá. E também tivemos Cruzeiro e América Mineiro, 1-1. E o jogo, o placar não foi nem bom nem para outro. O jogo foi bem morno também, né? Nada de importante também, né? 1-1, jogo bem morno. E para encerrar a noite de domingo, Bragantino e Palmeiras. Esse jogo eu vou ter que parar para comentar um pouco a mais, porque é o seguinte: Palmeiras vencendo de 1-0, tá? Vencendo de 1-0, Palmeiras completamente reserva. Eram literalmente jogadores reservas. O Abel Ferreira estava poupando jogadores para jogar a Libertadores de quinta-feira, do jogo de quinta-feira contra o Boca Juniors. Foi segurar o time, foi poupar a equipe e se deu mal. A equipe do Palmeiras tomou a virada de 2-1 para o Red Bull Bragantino. E acontece que o Abel Ferreira tanto demorou para mexer no time e que tomou a virada para o Bragantino de 2-1. Com esse resultado, o Bragantino ele assume a vice-liderança do campeonato e fica a 6 pontos do Botafogo, né? É algo que a gente vai conversar daqui a pouco sobre a tabela, mas é algo que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Mas em questão é isso. Infelizmente eu queria que essa rodada já estivesse fechando, porque por causa da equipe do Botafogo, porque essa rodada precisaria para fechar, para a gente ter a certeza de como é que ficou o campeonato. Porque se o Goiás vence hoje à noite, ia mexer muita coisa no campeonato. Então, mas o Botafogo vencendo também já seria a consolidação do que ele vence em jogos com caos, rodadas com caos, né? Então é isso. Então acabamos de falar sobre a rodada de domingo e também já adiantei de falar qual é o jogo de amanhã.
vamos falar da tabela. Então vamos lá, meus queridos amigos. A tabela ainda está incompleta porque o Botafogo ainda joga na noite de hoje contra o Goiás. Portanto, portanto, só o Botafogo e o Goiás têm 24 jogos. Os outros já têm 25. Portanto, Grêmio, Corinthians, Vasco, América Mineiro e o São Paulo na última quarta-feira com o Coritiba resolveram seus jogos que estavam atrasados. Então, todos estão com o mesmo número de jogos certinho, ninguém está com o jogo atrasado. Somente o Botafogo e o Goiás que vão encerrar sua rodada. Enfim, vamos lá. O Botafogo está com 51 pontos, mas com um jogo a menos, que vai jogar hoje. A equipe do Red Bull Bragantino tem 45 pontos e é o segundo colocado, é o vice-líder do campeonato, com 45 pontos. O Grêmio tem 44 pontos, empatado com o Palmeiras, só que o Grêmio tem uma vitória a mais, tem 13 vitórias, enquanto o Palmeiras tem 12. O Flamengo vem na quinta colocação com 43 pontos e o Fluminense vem na sexta colocação com 41. Agora, empatados na sétima colocação, vem o Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense, e a diferença é que ambos têm o mesmo número de vitórias, mas o Atlético tem um saldo de gols maior que o Atlético Paranaense. O Fortaleza vem na nona colocação com 39 pontos. Com 34 pontos vem o São Paulo na décima colocação. Virando a página, temos em 11º o Cuiabá com 32 pontos. Temos o Cruzeiro com 30 pontos. Temos o Corinthians também com 30 pontos. E também, ambos têm o mesmo número de vitórias, só que o Corinthians tem menos 2 de saldo em 13º, enquanto o Cruzeiro em 12º tem 2 gols de saldo. Então, 4 gols de vantagem que o Cruzeiro tem para manter a sua 12ª colocação, para ficar à frente do Corinthians. Com 29 pontos, em 14º veio o Internacional. Né? Tem o Internacional. Em 15º vem o Santos, depois da vitória em cima do Vasco. Empurra o Vasco para a zona de corte. O Santos com 27 pontos e o Vasco com 26 pontos já para a zona de corte. Podendo ser cortado ainda na noite de hoje. Porque em 17º vem o Goiás com 26 pontos. E esse jogo ele pode, e até mesmo se ele empatar, ele joga o Vasco para a zona de rebaixamento. A equipe do Bahia vem em 18º com 25 pontos, com 18 pontos vem América Mineiro e com 18 pontos, né? Desculpa. Com 25 pontos vem o Bahia, com 18 pontos vem o América Mineiro e com 17 pontos vem o Coritiba. E essa, no momento, é a tabela do Campeonato Brasileiro na segunda-feira, no dia 2 de outubro. Antes de encerrarmos nosso podcast e falar dos jogos que teremos essa semana até a quarta-feira, tenho uma curiosidade a poder dizer também para vocês. Que essa rodada, nenhum time que está disputando os campeonatos continentais aqui da América venceu, né? O Fluminense, Internacional, Fluminense, Internacional, Palmeiras e Corinthians perderam, enquanto o Fortaleza empatou. Nenhum dos 5 clubes que estão disputando Libertadores Sul-Americana venceram. E esse é um fato bem curioso.
vamos falar dos jogos que nós temos nessa semana. Hoje teremos, como já tinha dito, Botafogo e Goiás. O jogo será no Newton Santos às 8 horas da noite. Amanhã nós teremos os jogos, também daremos os jogos da UEFA Champions League, né, com destaque para Manchester United e Galatasaray e Real Madrid e Napoli. Também teremos Comebol Sul-Americana, um jogo de volta. No jogo no Castelão teremos Fortaleza e Corinthians às 9h30 da noite. E com isso também comentaremos um pouco sobre essa semifinal também na quarta-feira. Então, meus amigos, é isso. Assim encerramos o nosso episódio. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui. Novamente, já peço para que você pudesse se inscreva no nosso canal aqui no Spotify. Não somente no Spotify, mas também nos outros agregadores de áudio, Google Podcast e também no Amazon Music. Ok? A gente encerra o nosso episódio aqui. Muito obrigado por tudo. E tenha uma ótima semana e voltaremos aqui na quarta-feira. Ok? Muito obrigado por tudo. Um grande abraço. Boa semana. E bora encarar a semana que segunda-feira começou. Valeu, tchau, tchau.